Olá, eu sou a Cátia Andrade. Este é o segundo episódio do podcast Agora à Sua Vez. Estamos hoje muito bem acompanhados com uma figura muito ilustre e que nós temos um grande apreço, um grande respeito. Conhecemos agora há pouco tempo, mas é uma pessoa que já nos acrescentou muito valor. Sem mais demoras, apresento aqui o gigante. Obrigado. Prazer estar aqui, Kátia. Muito bom. Como é que tu estás? Estou bem, estou muito feliz pelo convite. Gostei do nome, agora é a sua vez. Acredito que vai impactar muitas pessoas com a sua história, a história de vocês. E vai ser muito legal. E hoje eu estou aqui para te servir. Servir você, servir a sua audiência, todo mundo que está aí nos escutando agora. Pode ter certeza que vai ser de grande valia. Gigante, quem é que te trouxe até aqui à Madeira? Boa pergunta, Kátia. Eu conheci o Mariano. Você conhece o Mariano? Mariano, Cláudia. Eu conheci eles lá em Porto e foi muito legal porque eu fiz o DNA dentro de um cinema. E na minha trajetória eu sempre falei, um dia eu vou fazer o DNA dentro do cinema e vou ser o primeiro treinador no mundo a fazer um DNA dentro do cinema. Foi muito legal. E de lá, eu fiz o outro programa que você falou do Ativando, e eles também fizeram. E ele fez a seguinte pergunta para mim: vamos levar isso para Madeira? E eu, o que é Madeira? Madeira para mim é isso aqui, Madeira, né? E aí ele falou, tem uma Ilha da Madeira, é um complexo com 3 ilhas, e foi falando, eu falei, nossa, e ainda não tinha entrado na internet para ver. E eu falei para ele, tá bom, vamos. E nisso foi um processo ali de 2, 3 meses, né, vendo data para ajustar certinho. E parei aqui, nessa ilha linda, bela, onde eu e Karine nos apaixonamos, né, pelas pessoas, pela forma, né, por ser mais intimista, são 300 mil habitantes, enfim. Então, esse foi o real motivo, né, da gente parar aqui. E nada é do nada, né, a Karine sempre fala que é jesuicidência. Então, eu tinha que estar aqui, tinha que voltar aqui, e esse ano a gente vai fazer muito mais coisa aqui também, enfim, a gente gostou demais daqui. Bom, ainda bem. Nós também estamos a gostar muito de te ter aqui, porque nós sabemos, dentro de nós, que tu tens muito para fazer. E falando em fazer, o que é que tu tens para entregar? A quem é que... Melhor, que público é que tu podes entregar a tua informação? Legal. Antes de responder para você, o público, as pessoas que podem ter acesso sobre isso, quando o DNA Gigante nasceu, ele nasceu com o propósito de entender que todos nós temos um DNA. E o maior DNA que a gente tem é o de Deus. E quando a gente junta pessoas com pensamentos diferentes, trabalhos diferentes, a gente consegue misturar esses DNAs. E esses DNAs é o que nos torna gigante. Então, todo mundo ali mistura o seu DNA e eu entrego um pouco do meu DNA. E olha só que legal. Para você fazer qualquer teste, né, em tubo de ensaio, sabe o que é tubo de ensaio? Sei. Uhum. Em laboratório, Uhum. ele precisa ter uma velocidade, mexer para ter uma reação daquilo que a gente espera de um processo químico. Vamos colocar assim. Uhum. Né? Eu vou falar no meu entendimento, eu não entendo nada dessas coisas, tá? Porque daqui a pouco tem alguém aí, um químico, alguma coisa, não, o gigante falou e não é, né? Enfim, aí cada um com seus problemas. Então, quando você ativa isso, o sangue da pessoa, a gente vai para um próximo nível. Foi aonde nasceu ativando o seu DNA. Então, o DNA gigante é aonde a gente consegue atender todas as pessoas, todo o público. Uhum. Já respondendo a sua pergunta agora. Quando a pessoa entende que ela precisa de mais, aí a gente vai ativar aquele DNA. Por isso que tem o nome ativando o seu DNA. Porque no ativando já é algo mais seleto, mais intimista, onde a gente consegue trabalhar mais na individualidade. Onde eu consigo olhar para a Kátia e identificar o que precisa já mudar, sem ela nem saber. Uhum. Então, eu já começo a fazer uma ativação sem a pessoa nem saber que está sendo ativada. Através das ferramentas, através do aconselhamento,
através das minhas experiências e vivências, né? Que é vendas, porque todo mundo precisa se vender. Hoje as pessoas, elas querem muito vender um produto, vender um serviço, vender um imóvel, vamos colocar assim, né? Mas a pessoa não compra uma casa de milhões sem comprar você primeiro. Então eu sempre falo, a pessoa vai comprar uma casa de 2 milhões, Kátia. Qual a primeira coisa que ela vai ver em você? A minha forma de estar, o meu perfil, como eu falo, como eu... Primeira coisa que ela vai ver em você é o seu carro. É o carro. E quem desce do carro? Você. Aí é a hora que você se vende. A pessoa não olhou a casa ainda. Primeiro ela vai olhar como que você chega, a forma que você chega. Se você vai chegar de carro, de helicóptero, de jato, isso faz toda a diferença numa casa de milhões. Então, é isso que eu ensino. Então, o DNA gigante é aquilo que você acabou de falar para mim. E o ativando é o que eu acabei de falar para você agora. Eu faço hoje o empresário enxergar de uma forma diferente a sua vida, os seus negócios, porque tudo é uma venda. E a venda começa dentro de casa. Se a gente não entender que a gente vende o tempo inteiro, toda hora, todo segundo, a gente não consegue ser uma pessoa próspera. E é vender tudo, é vender o sucesso, porque todo mundo fica perguntando o que é o sucesso, e eu tenho uma resposta muito simples para isso. O sucesso é trabalhar duro, de forma inteligente. Ponto. Eu só falo isso. Porque é individual o sucesso para cada um. Para você, o sucesso pode ser tomar um sorvete. Sucesso para mim é tomar um sorvete no Caribe, na Ilha da Madeira, vendo esse oceano, entendeu? É diferente o sucesso. Então, isso é para mim muito individual. Então, não existe fórmula mágica. A fórmula mágica é trabalhar duro de forma inteligente, porque também não adianta trabalhar duro. Enfim, então, respondendo sua pergunta bem aberta, é para todo mundo. E existem fases dentro desse processo do DNA gigante que já não é para todo mundo, porque tem pessoas ainda que não estão prontas. Não adianta ter só o dinheiro. Tem que mudar a mentalidade, o seu DNA. Se não mudar isso aí, o ambiente, as pessoas não vão comprar você. E em que situações é que as pessoas, na tua opinião, sentem que é o momento de dar um salto, de procurar um mentor, neste caso, a tua mentoria, a tua orientação? Quando é que tu achas que ela precisa, ela deve sentir, ela sente que é o momento de atuar? Quando ela nasce. Você vai ouvir coisas que você não está acostumado a ouvir. Que a internet fala, eu não falo. Quando a gente nasce, a gente já precisa de um mentor. Quando a gente nasce com o nosso primeiro mentor naquele instante, o médico. O médico é nosso mentor por um bom tempo ali quando a gente é pequeno. Depois entra o papel da mãe, que é dar o peito, que é dar o leite. E até para dar o peito tem método. Não dá de qualquer jeito. E quando o neném machuca o bico do peito da mãe? Aí tem que comprar um aparelho, uma bomba. A gente chama de bomba lá no Brasil, uma bombinha para sugar o leite. E aí é método, porque se a mãe não consegue dar o peito para o filho, já tem um rompimento ali de um chip que corta o elo da mãe e do filho. E aí, se não tiver alguém para falar com a mãe, que já é um mentor, que é o marido, são as pessoas que estão ali perto, a pessoa não vai conseguir transmitir o amor para o filho que não está mamando no peito, tá vendo? Então, eu olho diferente, tudo eu olho diferente. Então, respondendo a sua pergunta, desde quando a gente nasce, não existe um momento certo. Se quer dar certo na vida, é desde a hora que você nasce, porque a gente nasceu para dar certo, a gente não nasceu para dar errado. O ambiente que a gente vive é o que faz a gente dar errado. As escolhas que a gente tem é o que faz a gente dar errado. Eu sou um cara que fiz muitas escolhas erradas. Hoje eu não faço mais escolhas erradas. Hoje eu aprendi que a gente tem que fazer as escolhas certas com amor. E a única dor que eu quero sentir é a dor do crescimento. Essa eu quero morrer sentindo essa dor. E eu quero morrer e entender que eu preciso sempre de alguém para me orientar. Sempre. Porque quando você tem alguém para te orientar, é mais leve. Não é que a pessoa carrega a sua mochila, a sua cruz. Mas o direcionamento, ela olha de uma forma mais fria, mais direcionada, sem emoção. Não tem como dar errado. Então não tem momento. Eu falo que o processo do conhecimento, Kátia, ele é infinito. Tanto para mim, hoje que sou empresário e treinador e mentor, quanto para você, que é empresária, casada, tem um futuro lindo pela frente. Então é infinito. Quando a gente acha que sabe de tudo, é aí que a gente não sabe de nada. Porque ninguém sabe de tudo. A única pessoa que sabe de tudo é Deus.
A única pessoa perfeita é Deus. A gente não vai conseguir fazer nada perfeito. Mas sempre a gente vai conseguir fazer bem feito. Basta a gente querer. Perfeito só tem um. Quem sabe de tudo só tem um. Então, para quê? Dividir, brigar com isso. Não tem como. Já tem um lugar. E cada um tem o seu lugar na Terra para fazer acontecer diferente. André, e quando é que... Conta-me mais um pouco da tua história. Porquê que tu és o gigante hoje? Olha, por que eu sou gigante hoje? Ninguém nunca me perguntou isso. Sabia? Por que eu Não sou sabia. gigante hoje? Primeiro, eu acho que já estava escrito. Eu sou um cara muito de acreditar que todos nós nascemos e já tem uma história até morrer. Já está escrito. Só que por algum momento da vida a gente perde no meio do caminho. E nem todos voltam para a história. A gente já tem uma história. Quando uma mãe perde um filho quando nasce, quando está na barriga, eu sempre falo que nós somos um carteiro. Se o neném morreu no ventre da mãe, ele entregou uma carta. Se nasceu e morreu, todos nós somos carteiros. Todos nós temos uma carta para entregar. Porque as pessoas, elas se doem muito com as coisas que acontecem na vida. E tudo que aconteceu na minha vida, Kátia, fez eu me tornar o gigante que eu sou hoje. Os acertos, os erros. Eu acho que quando eu entendi que eu tinha que acertar, aí foi onde eu me tornei gigante. Porque quando você entende que o acertar é pedir desculpa, é mudar, é perdoar, é aceitar, é entender como é o ser humano, como são as pessoas. E aí você entender que você tem um talento, só que você esquece porque você não está no ambiente propício para enxergar o seu talento. E é engraçado porque na vida você passa por várias coisas que te mostram isso, mas você não vê. Está escrito, mas você não vê. Então, eu nunca imaginaria que eu seria o gigante. Mas eu sempre tive dentro de mim que eu ia falar para multidões. Mas não dessa forma. Mas no parte espiritual. Eu queria ser padre. Eu fui para o seminário, estudei. E eu fui porque eu também não queria ficar em casa por conta do meu pai. Né? Eu não queria ver meu pai bêbado chegar em casa todo dia. Mas eu fui também porque eu gostava, eu era coroinha. Eu era coroinha. Então eu cuidava muito da minha túnica. Podia estar pegando fogo lá em casa, mas eu não faltava à missa. Eu cuidava das minhas túnicas, de tudo. E quando eu decidi ir para o seminário, eu falei, eu vou ser padre. Por mais que eu esteja fugindo da situação, e aí quando, no decorrer do ano, eu virei para o bispo e falei para ele, eu vou ser de seminário. Eu preciso conhecer o mundo lá fora primeiro. Ele virou para mim e falou, você não volta. Eu falei, por que eu não posso? Né? Não, você pode, mas você não vai voltar. Certeza. Eu sei quem volta e quem não volta. Você não volta. Você vai seguir outros caminhos, mas você não volta. Então sempre tive isso dentro de mim, muito claro que eu ia fazer algo muito grande. Mas eu não sabia o que era. Mas isso era muito forte. Eu falava para minha mãe, mãe, Deus preparou alguma coisa para mim. Eu não sei o que é, mas Ele preparou alguma coisa para mim. Porque todo sofrimento, eu dentro dos meus sofrimentos, das coisas que aconteceram na minha vida, Kátia, eu sempre parava a pensar, como eu vou sair disso? Como eu vou sair disso? E eu saía e daqui a pouco eu já me enfiava em outro pior. Em outro pior. Eu falei, gente, como é que pode? Parece que eu não aprendi, eu estou fazendo de novo, mas é porque não doía. Não doía em mim, mas doía nas pessoas. Claro. E aí hoje é engraçado. Às vezes o meu time está comigo andando e... Porque cada empresário dentro de uma mentoria, Kátia, é diferente. O problema é pessoas, isso aí é igual para todo mundo. Mas é como se eu já tivesse trabalhado em todo tipo de segmento. É como que tudo que eu vivi, eu sou preparado para responder quando a pessoa fala, não, mas eu tenho um problema disso. É mesmo? Deixa eu te contar uma história, senta aqui. Ah, nossa, mas você já passou por isso? Já, mas não preciso falar. Mas já fui preparado para isso. Então hoje eu vejo que tudo, quando eu falo assim, ó, Deus me preparou para o que eu faço hoje, Ele me preparou. Mas eu não sabia que eu ia me tornar gigante. Porque o gigante ele veio quando Karine me conheceu. Né? Eu sou ex-atleta de fisiculturismo, então era muito mais forte. Então me chamava de gigante, por conta da minha história também. Ah, mostra você é um cara gigante e tal, papapá. E eu nunca imaginaria
que eu ia ter um treinamento com meu nome, tudo com meu nome, ter uma marca. Então, eu só posso dizer para você que tudo é Deus. Não tem outra explicação. Posso te perguntar qual é que foi o teu maior desafio até o dia de hoje? O meu maior desafio foi no primeiro DNA. Quando me prometeram várias coisas, aquele cenário, aquele palco, aquela coisa mais linda, né? Hoje, quando eu subo no palco hoje, Kátia, eu olho e falo assim, meu Deus, como eu desejei isso lá atrás. E hoje, toda vez que eu vou subir, dá um frio na barriga, dá uma tremedeira, né? As pessoas não sabem disso, mas dá. E eu sempre falo, Kátia, o dia que eu deixar de ter esse frio, essa tremedeira, posso mudar de profissão. Não é mais o que eu quero fazer. Sempre eu vou ter, sempre. E aí eu tô no camarim e fico perguntando pro meu time, e aí, como é que tá? O pessoal já chegou? E enfim, eu não pergunto nada. Quem são as pessoas? Nada. Eu vou sentindo. E é tão legal porque Deus vai falando comigo com quem que eu tenho que falar dentro do treinamento. É impressionante. É impressionante. E quando sempre acaba, eu fico assim... Eu fico pensando, será que era aquelas pessoas que eu deveria chamar? E aí vem um time dar o feedback. Gigante, aquela pessoa fez isso. Gigante, aquela pessoa reclamou daquilo. Gigante, não sei o quê. Eu falei, é mesmo? E eles não me falam, eu não peço para falar. E voltando pro desafio, no dia que eu fui fazer o DNA, era na pandemia, era uma sala menor do que essa praticamente, e eles me prometeram um cenário lindo, e não era um cenário lindo. Era uma câmera, um computador, um chroma key, que é um negócio, uma parede verde, um pano verde, e era isso que tinha. Eu olhei pra Karine e ela falou assim, vamos fazer. E eu fui fazer. Chutei quantas pessoas tinha online. Me prometeram 300, 400. Fui todo empolgado. Até então o cenário não me deixou tão para baixo, porque eu falei, não, o que importa é as pessoas ali, o resto deixa comigo. Quantas pessoas tinham? Chuta. 10? 8 pessoas. De 8 a 12, era o pico. Quando um caía para 6. E eu tinha que falar como se tivesse ali, sei lá, 1000 pessoas. Isso foi muito desafiador para mim. Foi muito desafiador. E quando acabou, no outro dia, que eu voltei para fazer a reunião, né, o follow-up de tudo que aconteceu e tal, eles viraram para mim e falaram, ó, a gente não vai mais continuar com você. E aí tinha uma foto de uma outra pessoa grande no Brasil. E a gente quer igual aquela pessoa. Aí eu saí de lá chorando. Liguei pra Karine falou assim, e aí, você vai fazer o quê? E eu não sei, eu liguei pra perguntar pra você, o que eu vou fazer? Aí ela falou, vender. É o que você sabe fazer de melhor. Ali foi a virada de chave. Ali foi, vou fazer esse negócio dar certo. Esse é o segredo do sucesso. Trabalhar duro. Bater na porta. É isso. E até hoje eu bato na porta. Quando eu entro dentro de um país, eu bato na porta. No Brasil é 2.000, 3.000 pessoas. Aqui, 15, 40. Para depois você colher 500, 600, 1.000. Enfim. Isso é prova disso. Você estava no DNA aqui. Olha o que a gente vai fazer agora em setembro. Muito maior. Aí vamos fazer o DNA. E cada vez é assim, tem que fazer sempre melhor. Tudo que eu pego para fazer, eu faço sempre melhor do que o primeiro. Sempre. Vou fazer uma pergunta. Já tiveste vontade de desistir? Eu já tive vontade de desistir? Nunca. Nunca. Jamais. E porquê? Porque minha vida nunca foi desistir. Se eu tivesse desistido da minha vida, hoje eu estaria morto. Porque onde eu fui criado, era o bandido passando com a arma do lado, era o do outro. E foram criando traumas, porque eu soltava... Como é que é o nome que vocês falam aqui? Que não é pipa. Joeira. Joeira. Lançar a joeira. Joeira, né? Papagaio. Papagaio. Então, todo papagaio que eu tinha, aí chegava um mala, né? O mala no Brasil é o bandido, é o ladrão, né? Uhum. Deixa eu pegar aqui, galego. Aí pegava a minha pipa e soltava, esquece. Já era. O cara saía com minha lata, com minha linha, que foi suado, tinha que vender jornal, tinha que vender picolé, tinha que lavar carro, e o cara levou minha linha. Aí eu tinha que ir lá comprar de novo. Relógio,
Tem até hoje, e graças a Deus eu ressignifiquei. Todo relógio que eu tinha era roubado. Eu sempre gostei muito de relógio. E aí aquilo, quando ele me roubava, eu falava, um dia eu vou ter tanto dinheiro, eu vou comprar tanto relógio. E eu tenho muito relógio. Tá lá, tudo sem bateria. Aí eu esqueci, né, que relógio é bateria, né? Então tá lá, e hoje eu gosto só de 2. E aí eu já... E é legal, porque a Karine acompanha esse processo do ressignificar, né? Ela falou, nossa, amor, eu lembro que você não vivia sem seus relógios, bateria agora. Eu falei, amor, acho que eu vou doar isso aí. Eu só preciso de 2, 3 no máximo, acabou. Então são fases da vida. Então eu tinha tudo para dar errado. Eu não tinha pai. Tudo que meu pai fez comigo, com a minha mãe, com a minha família, eu tinha tudo. Ver algumas pessoas usarem drogas, tudo. Eu nunca experimentei uma droga. Não, pega aqui, galego, pega aqui, leite, pega aqui. Eu, não quero, obrigado. Eu tinha um foco. Enquanto um tava brincando, eu tava trabalhando. Porque eu queria dinheiro. Pobre é uma desgraça, né? Quando tem dinheiro, tem que trabalhar, tem pra onde correr. Tem que correr, tem pra onde correr. Então é isso. Desistir pra mim nunca foi. E todo mundo que trabalha comigo não me vê desistir, ou cansado, ou desanimado, ou não vai dar certo. Eu fico com raiva quando eu vejo que alguém fala, não vai, se eu pegar o telefone eu resolvo. Eu resolvo. Se eu pegar o telefone eu resolvo. Acabou. Eu sou assim. Percebi ao longo desta conversa que tu falaste muitas vezes a tua esposa, a Karine. Quanto é que ela é importante para ti? A Karine, para mim, ela é 101% importante. Hoje ela é meu farol, ela me guia, ela é a linha do papagaio. Né? Eu sou o papagaio e ela é a linha. Então, às vezes ela puxa e às vezes ela solta. Né? Às vezes ela puxa, às vezes ela solta. E, claro, nenhum casamento é perfeito. Nunca vai ser. Mas a gente aprendeu a lidar um com o outro. A gente fez o processo inverso. A gente se conheceu, depois de 3 meses já estava morando junto. Então a gente vai fazer 8 anos de casado. Então todo ano, todo mês sempre é um aprendizado novo pra gente. Isso é muito legal. Porque as pessoas fazem o contrário. 3, 4 anos junto, casou, separou. Já sabe as manias, os vícios. Não, a gente fez o contrário. Então a gente aprendeu a aceitar um outro jeito que o outro é. Mas claro que dentro dos seus limites, dos processos, vai mudar não? Tem que mudar. Se não mudar, vai dar ruim. Né? Então vivi minha vida... Se eu não mudar, sempre dá ruim. Ao ponto, antes de conhecer Karine, eu já tinha uma formação de vai ser assim por resto da minha vida, não quero nem saber. Ponto. Então ela foi aquebrantando isso dentro de mim. Então hoje ela é tudo para mim. Tem os meus méritos, lógico. Eu sei o que eu posso fazer. Mas é muito bom quando a gente tem alguém que dá o direcionamento, você pode ter um apoio, se preocupa, independente se vai dar tudo errado, mas você tem uma pessoa ali que te admira. Isso é muito importante. O que a pessoa faz. Ela mesmo fala assim, amor, eu fui casada, tive outros relacionamentos, mas determinado igual você, eu nunca conheci ninguém, não. Nunca conheci. Você não para, você é incansável. Se o negócio ali deu ruim, você reverte, você vai para outro caminho, você pensa tudo. Exemplo, eu vou fazer o DNA agora para 15 mil pessoas em maio, mês que vem. Essa noite eu fiquei pensando, cara, eu vou fazer um vídeo assim, aí daqui a pouco eu não vou fazer outro. Eu tenho várias anotações no meu telefone, que tá ali. Várias. Eu falei, não, já que eu não tô dormindo mesmo, eu vou pegar aqui e vou anotar. Vou fazer um vídeo, vou falar esse tema para conectar as pessoas. Vou fazer 3 criativos assim. Então eu antecipo as coisas, porque quem antecipa governa. Então quando as pessoas falam assim, não, vou fazer um DNA aqui num estado X, num país X. Eu preciso de quanto tempo, gigante, para te trazer aqui? 30 dias. Não, mas eu vou fazer um negócio em 30 dias? Ué, eu parto do princípio, se você conhece 10 pessoas, cada um leva 10, já dá 100. Ué, e você precisa de 30 dias para isso? Fácil. A minha mente trabalha assim. Então, para fazer qualquer coisa na magnitude que eu faço, 30 dias. Eu tenho 30, quase 50 dias para botar 15 mil pessoas. Eu vou soltar o link de inscrição só segunda-feira, só amanhã. Uau. Já tem um monte de gente mandando, como é que eu faço? Aguarde. Acabou. Por quê? Porque o Ceará acerta que vai fazer acontecer. Já é experiência. E eu tenho a certeza que isso vai acontecer. E vai ser histórico, e vai ser diferente, vai ser o maior para Deus, não é o maior de vendas, é o maior para Deus.
Então a gente vai falar de Deus. Então vai ser muito legal. E eu vou poder falar tudo que eu vivi com meu pai. Tudo. Porque no DNA não dá para falar. Né? A gente vende o perdão. Mas esse eu vou contar no detalhe. A ferida, a dor, a mágoa, o sofrimento, tudo. Aí sim, eu acredito que eu vou para um outro nível de entendimento espiritual. Quanto é que é importante? Uma pergunta que para mim é também importante fazer, que é o quanto é fundamental, é obrigatório, é mandatório ter uma boa relação com os nossos pais para poder prosperar. Olha, é 100% mandatório, viu? A gente até falou sobre isso ontem. Se você não perdoar, é bíblico, né? Você quer ter... Eu quero pelo menos ser Abraão. Pelo menos um pouquinho Abraão, né? Passar do 100. Mas se for passar do 100, eu tenho que perdoar meus pais. Eu tenho que tratar bem os meus pais. Porque isso é bíblico. Eu aprendi a estudar na Bíblia. Se você não honrar o pai e a mãe, independente dos erros deles, você não vai ter vida longa na Terra. Não tem como. Independente. Toda situação que tem ali na Bíblia, nenhuma tinha solução. Nenhuma. Vamos pegar o Davi? Como é que Davi derrotou o Golias? Mais fraco que todo mundo, menor que todo mundo, mas ele foi motivado a uma ação. Se eu pegar, vou fazer uma analogia, né? Se eu matar esse cara aí, eu vou ganhar o quê? Você vai casar com a filha do rei. É mesmo? Tá bom. Aí se eu pegando as armaduras... Não, mas porque nenhuma cabia nele. E ele derrotou Davi com 3 pedras. Qual a diferença dele pra gente? Qual a diferença dele da importância de honrar o pai e a mãe? Até quando Jesus morreu, ele honrou o pai e a mãe dele. Por que hoje um chamado meu não é só dentro do Brasil? Aonde que Jesus prosperou? Em Jerusalém ou fora de Jerusalém? Olha o que eu vou te falar, é muito forte. Fora de Jerusalém. E onde foi crucificado? Aonde ele nasceu. Jerusalém. Por que eu estou saindo da cidade onde eu nasci para ir para um outro estado, para um outro país? Porque eu entendi o que eu tinha que fazer. Agora é hora de eu sair de onde eu nasci. Jesus fez isso. Quantas pessoas pagam o preço de sair de onde está para ir para outros lugares? Pouquíssimas. E a maioria das pessoas, quando fazem isso, é por uma necessidade. Eu escolhi sair. Eu não estou saindo por uma necessidade. Eu escolhi. Eu falei esse dia para uma pessoa. Eu falei, ei, eu escolhi estar aqui. Não é necessidade. Eu escolhi. E quando você escolhe, é muito mais prazeroso. Você não é obrigado. Fala que obrigado é só quando você vai preso. Chegou o oficial de justiça, Kátia. Ó, você tem que ir preso e a polícia está aqui, ó. Acabou. Você não tem ponto. Se você correr, você é foragido. E tirando a morte, tudo tem como você escolher. Nada obrigado. Nada. Diferente de fazer o que não gosta. Tem que fazer. Porque o que eu faço que eu não gosto, vai dar bom. Quantas pessoas não gostam de ler? Um monte. E se elas vão melhorar ou vão piorar? Vão melhorar. Então tem que fazer o que não gosta. Infelizmente. Então é isso. Essa foi uma das maiores lições que eu obtive nesta última formação contigo, André. E é por isso que estamos hoje a trabalhar juntos, porque eu sei que contigo nós vamos dar o próximo passo para onde nós queremos. Amém. E depende de quem? Depende de mim. É isso. Só de mim. Só de Tenho a você. certeza disso. Eu tenho certeza que esses dias para frente, de hoje para frente, você tem que viver como eu sempre vivo. Todos os dias para mim é como se fosse o último dia da minha vida. Sempre. Sempre. Eu vivo no conforto, no desconforto. Eu vivo desconfortável. Nada para mim. Quem vive mais perto de mim, me acompanha, sabe que eu sou um cara desconfortável. Eu não vivo no conforto.
Tudo eu olho, tudo eu falo, se me atendeu ruim, essa é a reclamação que as pessoas têm que ter, não reclamar, mas eu reclamo. Então, se não tá bom, eu resolvo. Eu não... Tudo eu olho de uma forma diferente que as pessoas não olham. Ainda vim brincando no carro com a Camila, ela falou um negócio, eu falei, nossa, o Gabriel, o Pensador, cantou uma música errada. Aí quando ela entendeu, aí começou a rir no carro. Mas são analogias que eu faço que faz a pessoa entender, pensar. Não é que eu sou diferente. Todo mundo tem potencial, todo mundo tem um talento. Só que a gente tem que entender também o dom que a gente tem. Eu tenho um dom, eu só não tenho um talento. Isso para mim hoje é claro. E nem todo mundo tem esse dom. Mas qual o dom que você tem? Primeiro descobre o talento, depois você descobre o seu dom. Todo mundo tem um talento, tem um dom. Vender é um talento, não é um dom. Eu aprendi a vender, vendendo. Porque eu não nasci vendendo. Mas foi a necessidade que fez eu, aquele menino com 9 anos de idade, vendendo rosca de leite na parada de ônibus. Porque eu não tinha o que comer. Passava fome. E a vergonha? E aí, imagina o tanto de turbilhões. Se com 9 anos a gente tem vergonha, você tem vergonha? Agora não. Por que não? Porque eu sei o que eu tenho que fazer agora. A gente adulto tem mais vergonha do que criança. Porque quando a gente tem vergonha das pessoas olharem. O adulto não tem a vergonha só do olhar. Tem a vergonha do julgamento. O que vão pensar de mim. Criança é criança, criança, não tem julgamento. Agora a gente adulto, você tá doido. Se eu pegar o Instagram aqui e fazer alguma coisa errada em 3 segundos, acabou minha vida. Se a Kátia, a mesma coisa qualquer pessoa. Hoje o nosso mundo é voltado a isso. O que as pessoas vão pensar de mim? E quando eu virei essa chave e não me preocupei mais com o que as pessoas iam achar, porque eu fazia as coisas, Kátia, querendo provar para as pessoas. Não tenho que provar nada para ninguém. Para ninguém. Então a forma de não se preocupar com aquilo que os outros dizem é não ter medo dos julgamentos, é isso? Além disso, tem uma coisa muito forte. Tá pronta para ouvir? Estou pronta. Resultado. O resultado combate qualquer julgamento, qualquer crítica, qualquer pensamento. Acabou. O comparar é importante. A gente tem que comparar com pessoas melhores do que a gente. Não tem como. Vai existir sempre alguém melhor que a Kátia, mais inteligente que a Kátia, mais bonito que a Kátia, assim como o gigante também. Mas se eu focar sempre aquela pessoa está fazendo, eu tenho que... Não vai dar bom. Foque em você, tenha uma referência e vai para cima. O resultado vem. E aí as pessoas vão ver seu resultado. Quando você vai numa reunião, alguma coisa, às vezes uma coisa mais intimista, as pessoas querem sentar na frente. E às vezes na frente já está reservado para alguém. E aí você tem que ser convidado a sair para sentar em outro lugar. Eu já cansei de lugares onde eu chego, fico lá atrás, com carinho. Daqui a pouco vem a pessoa, gigante, tem um lugar reservado lá na frente para você. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Isso é bíblico. Mas onde é o gigante de antes? Não, deixa eu sentar lá na frente, aparecido. Hoje não. Hoje eu fico lá atrás, tranquilo. O lugar de honra vai ser seu. Não tem para onde correr isso. Mas você precisa ter resultado. A nossa vida sem resultado não é nada. Eu não seria o gigante sem resultado. Seria uma pessoa comum. E hoje eu não me acho uma pessoa comum. Hoje eu me acho o gigante. Mas tem uma história por trás. Tem uma vivência, tem experiência, tem acertos, tem erros, você sobe, você desce. Hoje não. Hoje minha vida está numa balança. Hoje é balanceada. O dia que eu tenho que trabalhar mais, eu vou trabalhar muito. O dia que eu estiver com a Karine e minha família, eu vou estar com eles. O dia que eu estiver descansando, eu vou estar descansando. Igual essa noite. Dormi pouco. Eu gosto de Fórmula 1, já era a terceira rodada já do campeonato. Eu vou assistir. Eu escolhi assistir. Ó a minha mente. Não reclama se você está com sono, ficar cansado durante o dia. Você não quer? É assim, eu sou meio doido, sabe? Eu sou meio louco, né? Eu falo que de louco todo mundo tem um pouco, né? Sempre eu falo isso. Tá bom, eu vou assistir. Ok, pronto. Aí a minha mente de manhã.
Você quer ir tomar café ou você quer deitar mais um pouco? Aí eu vou descansar melhor, né? Porque eu vi a corrida, eu vou compensar. Comida eu como no aeroporto. Viu como é que é a minha mente? Não. E aí tudo tem o sentido quando eu falo do pobre, é uma desgraça, tudo tá na mente, né? Então você tá num hotel muito bom, eu assisti uma corrida. Cara, mas aí eu vou perder aquele cafezão maravilhoso? Isso é coisa de pobre. Vou ficar no quarto. Acabou. Isso não quer dizer nada. Café é igual em qualquer lugar do mundo. Só muda. Um é... Como é que vocês falam aqui? É... Lanche, não? Como é que fala? Pequeno almoço. Pequeno almoço. E realmente é um almoço. No pequeno não tem nada, é um almoço. Aí eu vi um do Brasil que não tem nada, a metade não tem, mais a metade não tem. No café da manhã é diferente. Entendeu? E é isso, esse é um pouquinho do gigante. E voltando um bocadinho àquilo que estavas a falar, e muito bem, relativamente ao resultado, como é que tu podes contribuir, como é que tu podes fazer para que as pessoas que estão-nos a ver também tenham resultados, porque toda a gente quer resultados, só que não sabe como fazer, não sabe o que é que tem que fazer, não sabe com quem falar, não sabe que mentores recrutar. O que é que tu podes fazer para que essas pessoas também tenham resultados? Primeira coisa, convidar vocês para um DNA gigante, né? Todos são bem-vindos. Lá a gente começa a tratar isso, né, para a pessoa ter resultado. E a primeira coisa que eu entendi para gerar um resultado consistente foi mudar meus comportamentos, mudar meus hábitos. Isso é muito importante, porque tudo, Kátia, começa em nós. Tudo começa em nós. E se a gente deixa o externo atrapalhar o nosso interno, que é a nossa criança interior, esquece, vai dar ruim. Então, quando eu mudei meus comportamentos, os meus hábitos, os meus pensamentos, aí eu comecei a ter clareza naquilo que eu queria fazer. Quando eu tive isso muito claro, eu entendi que eu precisava de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. E eu entendi que eu precisava de um mentor. Mas mentor que tivesse resultado. História, vivência, não que leu um livro. Hoje o mercado está assim. Hoje tem profissional bom e profissional ruim em qualquer segmento, né? Eu vou falar não da área da educação, que as pessoas lêem um livro e querem ensinar. Todo mundo vê para mim, eu tenho um dom para ensinar as pessoas, eu tenho um dom para falar com as pessoas. Tá bom, eu acredito. Não, eu quero ensinar casais. Eu acredito. Qual a experiência? Primeira pergunta que eu faço. Qual a experiência? Não, é porque eu tenho meu casamento, tá, mas quem se transformou? Quem se ajudou? E aí? É diferente. E aí eu entendi que os mentores são para isso, para poder ajudar a gente a direcionar qual o caminho que a gente tem que percorrer. Só que a gente tem que entender o seguinte, para eu ter o sucesso que eu quero e acelerar isso, eu tenho que saber ouvir, saber obedecer. Porque quantas vezes os meus mentores já falaram comigo e eu... Mas eu já fiz. Faz de novo. Não, mas eu já... Agora você vai fazer diferente. Da mesma forma. Quantas coisas eu falo no DNA gigante que todo mundo tá careca de saber? A forma que eu falo é diferente ou é igual? A forma que eu falo faz todo mundo refletir. Você tem que vender, viu, Kátia? Você não sabe que tem que vender? Se eu não vender, o que acontece? Dá ruim. Mas quando eu falo de uma forma diferente que você tem que vender, aí eu entro dentro de você. Aí acabou. Aí é a venda que tem que ser feita de você para fora. Então, esse é o caminho para a pessoa entender como que ela começa a ter sucesso. É mudar seu comportamento, mudar os seus hábitos, ter mentores, estar num ambiente como DNA Gigante, como Ativando, estar perto de pessoas que elevam o nosso crescimento, né? Você já sabe, tem que andar com pessoas aqui. Pessoas aqui a gente tem que tirar da nossa vida. E o tirar é, oi, tudo bom? Acabou. Como é que você vai conversar com uma pessoa e vai falar para ela, olha, eu tenho um conselheiro na minha empresa, eu paguei 30 mil euros. Não, você tá doido, 30 mil euros, eu posso comprar um carro. Não, mas para ele eu paguei 100 mil euros. Não, mas 100 mil euros eu compro uma baita de uma casa. Entendeu? É igual o pobre quando viaja. Se ele vai para os Estados Unidos, ele converte. O pobre vem a Portugal, converte. Não vai se divertir. Eu tenho uma frase, né? Quem converte não se diverte. Não tem como. Então,
Um funcionário veio comigo, foi engraçado, que ele viu uma água, €1. Aí eu olhando pra ele, aí eu percebi que ele tava convertendo. Aí eu, não converte não. Não, mas a água é barata, €1 é de graça. Vamos mudar essa mente? E aí fui trabalhando. Hoje, se você falar com ele é de graça. Por quê? Ambiência, vivência, escutando. Porque se converter, não tem como converter €1, $1, R$1. Tudo é um. Eu não tenho que multiplicar ou dividir. Tudo é um. O que eu compro com R$1 no Brasil? X. O que eu compro com €1 em Portugal? O que eu compro com $1 nos Estados Unidos? Eu fiz desse jeito com ele. Essa mentalidade. Ele, nossa, eu nunca tinha pensado assim. Eu falei, claro, o mercado ensina que você tem que converter. Não tem como. É diferente. Então esse é um pouquinho do gigante. E as pessoas podem ver mais isso no DNA de gigante. É verdade. E por falar em DNA do gigante, nós vamos ter novamente, nós vamos ter-te novamente aqui, agora em setembro. Certo? Dia 20 e 21. 20 e 21, muito bem. E será onde? Olha, já tem um lugar já pré-reservado, mas ontem eu me surpreendi com outro lugar, então vamos fazer surpresa. Boa. Mas eu prometo que vai ser muito melhor do que o primeiro. Muito melhor. Eu tenho a certeza que sim. E pretendo fazer aqui, 2 vezes no ano. Um no primeiro semestre, um no segundo semestre, sempre. Muito bom. Em relação a isso, eu aproveito já para dizer a todos o que estão-nos a ver aqui, venham conhecer o DNA do Gigante no dia 20 e 21 de setembro. Vocês não se vão arrepender, vão pelo menos perceber como é que está a vossa vida e como é que vocês podem só melhorar um bocadinho. É um investimento muito pequeno, não é nada para aquilo que vocês vão conseguir obter na vossa vida, no vosso futuro. Aquilo que vocês vão conquistar, as relações que vocês vão melhorar, o trabalho, a relação que vocês vão poder também ter no vosso trabalho com as pessoas. Portanto, tudo vai melhorar. Eu sou uma prova disso. Eu fui o primeiro a DNA de gigante. Depois estive no Activando, que foi algo mais particular. E depois aceitei e vi que precisava urgente de uma mentoria pessoal para poder alavancar os meus resultados e ter ainda uma melhor relação comigo mesmo, com o meu marido e também com todas as pessoas à minha volta. Portanto, o conhecimento não tem fim, não para. E é isto que eu quero vos deixar. Foi um gosto estar convosco. Espero que tenham gostado. E vou deixar agora as últimas palavras para o nosso grande gigante que se vai despedir. Não, depois dessas palavras eu não vou falar nada, não. Deixa todo mundo ficar com você na mente. Eu vou falar uma frase que faz sentido naquilo que você perguntou, se eu já pensei em desistir. Desistir jamais. Você é gigante. A gente tem que falar isso. Desistir jamais. Eu sou gigante. Desistir nunca é uma opção. Se as coisas negativas na minha vida forem opções, não faz sentido ter as coisas positivas. Se falar palavrão fosse bom, atrai coisa boa, todo mundo fala palavrão. Porque palavra tem poder. Então, quando eu falo desistir jamais, eu sou gigante, eu estou falando para mim mesmo que você dá conta e que desistir não é opção. Vai para cima. Elimina. O que eu posso diminuir na minha vida e eliminar da minha vida. Isso faz toda a diferença. Eu quero agradecer você, a Diniz, casal lindo, que Karine gosta demais. Vejo vocês muito maiores do que vocês são hoje. Conta comigo para isso. E estou muito feliz de fazer parte desse projeto, desse podcast. Agora é a sua vez de se tornar gigante. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua presença aqui, sério. Muito bom. Obrigado. Até breve. Até breve. Mãozinha aqui. Obrigada.